Paz de Cristo a todos, aqui é o Pastor Cláudio e hoje eu quero refletir juntamente com vocês uma interpretação acerca do livro do Gênesis, mais precisamente do primeiro capítulo do livro do Gênesis e que resultou em incalculáveis consequências à humanidade. Uma interpretação de caráter antropocêntrico que acabou atribuindo ao homem poderes quase que absolutos sobre a natureza e as consequências destes poderes, deste poder quase que absoluto, religiosamente legitimado, se sentem nos dias de hoje, mais do que em outros tempos. Eu quero falar sobre essa interpretação antropocêntrica, sobre este antropocentrismo cristão, tecer uma crítica acerca dele e propor uma outra interpretação acerca do episódio que o originou. Mas antes eu quero te convidá-lo para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós publicamos, nós proclamamos o Evangelho do Cristo, sempre numa visão, sempre numa vertente de diálogo com outras formas de conhecimento, buscando sempre uma interpretação mais consistente, uma leitura mais consistente, mais construtiva e mais madura do Evangelho do Cristo. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal e divulgando a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essa mensagem a um número cada vez maior de pessoas. Bem, capítulo 1 do Gênesis, capítulo que versa sobre a criação dos céus, da terra e do homem, logo após ter feito Adão e Eva, Deus diz a Adão que cabia a ele, Adão, dominar a terra. Deus, após tê-lo criado, lhe dirige estas palavras: domine a terra, Adão, e subjugai, submetei à servidão as aves que voam no céu, os animais que palmilham a terra e os peixes que nadam no mar. Ora, este verso é um verso que sempre me incomodou, e não este verso propriamente dito, mas a interpretação que dele foi feita, porque a partir da leitura deste episódio surgiu uma ideia que ganha muita força, na verdade uma ideia, um conceito que é definido no advento, após o advento do cristianismo, principalmente do cristianismo eurocêntrico, que coloca o homem como centro do universo e em torno do qual toda a criação deveria orbitar. Ora, a partir deste episódio inserido no Gênesis, surgiu esta corrente, esta filosofia antropocêntrica que punha o homem como centro do universo e que define a existência de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas, a partir de sua relação com o homem. Ora, tudo existe, o universo existe, a natureza existe, o mundo existe, para única e exclusivamente servirem ao homem. Ora, a Adão no Éden, Deus diz: sujeitai,
todos os animais que há no céu, na terra e no mar. E a terra domina Adão. Ora, aqui nós encontramos a raiz, aqui nós encontramos a origem do antropocentrismo cristão, que fez história no mundo ocidental, fez história no antigo continente, que fez história em nossa ciência, em nossa cultura, em nossa forma de entender as coisas e principalmente em nossa forma de nos relacionarmos com a natureza. Ora, este antropocentrismo, que, repito, é um antropocentrismo de vertente cristã, vai encontrar no século XVI, talvez o seu momento alto e, sobretudo, num exponente desta concepção antropocêntrica que pensa a natureza, que pensa o mundo, que pensa as coisas como serviçais do homem, na pena fecunda e muito respeitável do filósofo Francis Bacon. Ora, a leitura de Francis Bacon, a filosofia de Francis Bacon, que é uma filosofia de vertente cristã, apresenta um conceito de ciência que procura recorrer à técnica e o conhecimento para potencializar esta ideia de que as coisas, a natureza em específico, existe para servir o homem. Ora, Bacon, criticando Aristóteles, que propunha uma ciência contemplativa, uma ciência teorética, a mais elevada de todas as ciências. Ora, existe uma ciência prática, uma ciência da praxis em Aristóteles, uma ciência que implica no uso utilitário do conhecimento, mas existe uma outra ciência que é uma ciência contemplativa. É uma ciência que deve ser desenvolvida única e exclusivamente pela nossa necessidade de conhecer. É uma ciência que assim só basta. É uma ciência, portanto, que independentemente de alterar ou não a nossa realidade, o seu valor já está dado por ser uma ciência, por ser um conhecimento elevado. Bacon, colocando-se na contramão de Aristóteles, que tão combatido será nos séculos XVI e XVII, propunha uma ciência que não fosse uma ciência contemplativa, mas uma ciência ativa. Ora, Bacon propõe um conhecimento que é um conhecimento ativo. O homem deve conhecer os fenômenos que regem o universo, o homem deve se tornar um erudito, o homem deve produzir conhecimento, mas com a finalidade de que este conhecimento convirja em algum benefício ao homem. Ora, o homem deve conhecer os fenômenos naturais para dominá-los e alterá-los a partir das necessidades e dos caprichos humanos. Ora, é esta ciência ativa que Bacon propunha. É uma ciência que não se satisfaz apenas em conhecer, mas que busca fazer do conhecimento um instrumento de dominação da natureza, a fim de que esta cumpra o seu desígnio original, que é servir o homem. Bom, nós não precisamos ir muito longe para entendermos as consequências dessa forma de pensar a relação homem e natureza. Ora, as consequências desta relação
ou dos critérios sobre os quais se constrói esta relação estão aí. Vivemos num contexto de grandes crises ambientais, vivemos num contexto em que os cientistas já não falam nem mais em aquecimento climático. O conceito mais atual é o conceito de ebulição climática. Ora, as consequências que esta nossa relação exploratória, que essa nossa concepção de ver na natureza um ente que existe única e exclusivamente para nos servir, que existe única e exclusivamente para a satisfação dos nossos caprichos, estão aí. As consequências dessa forma do homem se relacionar com a natureza são sentidas mais do que nunca, e a raiz destas consequências, pelo menos em termos filosóficos, teológicos, está na leitura deste capítulo do Gênesis, que ora evocamos, que ora relembramos. Já vivemos num contexto conceituado pelos cientistas, por homens de ciência, por homens que estudam os fenômenos geológicos, por homens que estudam os fenômenos climáticos. Já vivemos o período dito antropoceno, ou seja, vivemos, e este conceito é um conceito que tem sido desenvolvido, que foi apresentado recentemente por pesquisadores britânicos. Este conceito, o antropoceno, a era do antropoceno, é esta nossa era, e ela resulta da marca indelével do homem sobre a Terra. Ora, por antropoceno, devemos entender o conceito sobre o qual a atividade humana sobre a Terra já deixou marcas e registros que são praticamente incontestáveis. Já deixou marcas e atividades, já deixou marcas e registros que são extremamente evidentes. Este conceito tem como berço de origem o Lago Crawford, na província canadense de Ontário, um lago não muito profundo, tendo apenas 25 metros, no interior do qual já foram encontrados vestígios de plutônio, ou seja, elementos químicos utilizados para a produção de energia atômica. Portanto, nós temos num lago, que é um lago raso, aparentemente raso, marcas, evidências da atividade humana sobre a Terra. Ora, chegamos no período dito período antropoceno, e as consequências, repito, estão aí. Não precisamos elencá-las, não precisamos apresentá-las. Ora, este antropocentrismo, do ponto de vista das ideias, sempre me incomodou, mas, assim como minhas primeiras leituras do livro do Gênesis também me incomodaram, assim como me incomodou este poder, este atributo que Deus dá a Adão, dando-lhe, conferindo-lhe domínio sobre toda a natureza. Ora, isto também me incomodou. Entretanto, hoje eu percebo, depois de muito refletir, muito pensar, muito ler sobre essas coisas, hoje eu percebo que o problema, que a questão não está necessariamente no texto, mas em sua interpretação. Por quê? Porque quando Deus diz a Adão, e Adão aqui está numa posição central, o Éden, onde Adão habitou primeiramente, é um jardim rodeado por rios, é um jardim que se coloca numa posição central, e Adão, e a partir do momento em que Adão passa a habitá-lo, Adão
assume também esta posição central, ora, esse centro, este poder que Deus atribui a Adão, Deus lhe atribui em condições ideais. Deus diz a Adão para que domine sobre a terra, tudo aquilo que nela existe, mas em condições ideais. Ora, Adão não havia ainda descoberto o pecado. Adão não havia ainda potencializado os seus vícios. Adão não havia ainda descoberto ou potencializado o seu egoísmo, a sua usura, as suas ambições, seu materialismo. Ora, Deus diz a Adão para que ele domine a terra num contexto em que Adão, para nos valermos de um modelo de indivíduo, de um modelo de pessoa próximo a Adão, num contexto em que Adão vivia, entre aspas, como os índios, na sua vida mais primitiva, no seu estilo de vida mais primitivo, em seu estilo de vida mais puro, em seu estilo de vida que o leva a olhar para a natureza e ver nela um vínculo necessário à sua existência. Ora, eu dependo, a natureza depende de mim, tanto quanto eu dependo da natureza. Portanto, conservá-la implica em conservar a minha própria existência. Essa relação homem-natureza, que é uma relação que até hoje os povos originários, os povos indígenas cultivam, é uma relação que se assemelha à relação que Adão tinha com a natureza no Éden, quando Deus lhe diz para dominar sobre ela. Portanto, é uma relação que se dá a partir de uma perspectiva pré-industrial, pré-capitalista, uma perspectiva em que o homem não possui em sua alma, pelo menos de forma ativa, estas ambições de dominação que visam única e exclusivamente o lucro desmedido, o lucro a qualquer custo. Ora, Deus diz a Adão, domine sobre ela, domine sobre a terra, faça da terra a sua serva, domine todos os seres vivos que nela existem. Mas Deus diz isso a Adão num contexto extremamente ideal. Deus não diz isto ao mesmo Adão que nós haveremos de conhecer após ter pecado. Deus não diz isto ao homem tal qual nós o conhecemos hoje. Ora, em condições ideais, em condições, diríamos, puras, sobre as quais se sustenta a relação homem e natureza, certamente as consequências desta relação não seriam danosas, trágicas, que punham em risco a própria espécie humana, sem dizer de outras tantas espécies que já foram dizimadas por conta de nossa atividade predatória, que põe em risco a própria existência do planeta. Ora, certamente a este homem do qual eu represento, do qual você representa, este homem do século XX, do século XXI, este homem pós-moderno, certamente a este homem Deus não daria a ele poderes tão absolutos como dera a
Adão, porque Deus sabe que existe uma relação quase que simbiótica entre o homem e a natureza. Portanto, façamos nós, cristãos, uma autocrítica e procuremos construir uma outra interpretação que não vá na mesma linha, que vá na contramão deste antropocentrismo tão danoso, tão maléfico ao homem e à natureza, o mundo nos quais ele está inserido. Que Deus abençoe a todos, pensem nessas coisas e até uma próxima. Fiquem com Deus.